Olá pessoal, essa é a nossa 7ª aula do curso de SES e hoje a gente vai aprender sobre mixins, um recurso super importante e interessante do SES, uma das coisas que agiliza muito a nossa vida, faz com que a gente pare de escrever várias linhas de código para a mesma coisa. Então, através dos mixins, a gente pode definir alguns estilos que vão ser reutilizados em toda a folha de estilo. Eu já falei isso muitas vezes durante o curso, mas estou falando mais uma vez. Então, para definir um mixin, você coloca o arroba, o nome do mixin, abre parênteses, os parâmetros que ele vai receber, abre chaves e o bloco de código. Os mixins funcionam como se fossem uma função, ou melhor, uma função não, uma rotina da programação. É algo que não retorna um valor, ele executa algumas coisas para você. No caso, ele vai printar linhas de código na sua tela. O mixin que eu trouxe aqui é um mixin bem simples, de border radius. Vamos ver como ele funciona. Então, a gente cria o mixin. Esse mixin aqui, ele tem o nome border radius, recebe a variável radius. Embaixo, ele vai printar para você as regras do border radius. Você que trabalha com CSS já sabe que, às vezes, a gente tem que escrever várias propriedades de vários jeitos para funcionar nos navegadores. E aí, a gente fica lá com várias declarações. Através do mixin, a gente cria um mixin que tem todas essas declarações, como é o caso do border radius, e a gente atribui o valor que foi passado. Então, aqui a gente tem o WebKit border radius, variável radius, Moz border radius, MS border radius e border radius. Então, ele vai receber o valor e vai encaixar nessas declarações. Para a gente utilizar isso no nosso SES, a gente vai utilizar o include border radius, passar o parâmetro, e ele vai printar para a gente aquelas 4 linhas de código. Olha só como a gente economiza utilizando mixins. Então, vamos ver isso na prática. Vamos rodar isso no código. Vamos lá. Vou criar esse mixin. Ops. E em seguida, eu vou chamar ele aqui nessa classe box. E vamos ver o que vai dar. Não deu nenhum erro. Então, ele printou pra gente, encaixando a nossa variável em cada declaração. Olha que maravilha! Olha como isso pode agilizar o nosso trabalho. Esse é apenas um exemplo com border radius, bem simples. Vamos entender um pouco mais sobre os tipos de mixins. Quando a gente cria um mixin, a gente pode também atribuir valores default para a variável que tem como parâmetro. Nesse caso, esse mixin que eu criei exemplo aqui, o mixin título, ele recebe o size e ele recebe um color. E aqui eu já declarei o color como blue. Então, se por acaso eu chamar esse mixin e passar só um valor, ele vai encaixar no size e ele vai imprimir o blue como default. Se eu passar o font size e passar outra cor, ele vai encaixar no mixin. Vamos ver aqui como funciona. Salvou. Então, vamos lá. Aqui eu passei só o 14, então ele pegou o blue como padrão. Aqui eu passei o 14 e o green, ele encaixou o green no color. Então, esses são como você deixar alguns argumentos como default no seu mixin. Na chamada do mixin, existe também como você explicitar qual parâmetro você está passando. Em vez de você passar apenas os valores, você pode colocar qual é a variável que você está atribuindo esses valores. Então, dessa forma, a gente pode passar os nossos parâmetros
em qualquer ordem, porque a gente está explicitando em qual variável eles vão se encaixar. Dá certo da mesma forma. Vamos vir aqui. Sem erros. E aí ele colocou color green, font size 14, sem problema nenhum. Esse último exemplo é uma forma da gente passar vários parâmetros em forma de lista. Em vez da gente deixar a quantidade de parâmetros específica, a gente pode passar quantos parâmetros a gente quiser, como uma lista. Então, por exemplo, esse mixing de padding. Esse mixing de padding aceita um parâmetro, 2 parâmetros, 3 ou 4, não importa, porque a gente colocou esses 3 pontos aqui na frente da variável que indicam que vai chegar uma lista. Então, vamos ver como funciona. Sem erros. E ele imprimiu 20, um valor, 2 valores, 3 valores, sem problema nenhum. Porque a gente explicitou que era uma lista que estava sendo passada. Por hoje é isso. É isso que vocês têm que saber sobre mixing, como criar um mixing, quais as formas de utilizar. E a gente tem um exercício para a aula de hoje. Vocês vão criar um mixing para os blocos de código que estão repetitivos no exercício, no estilo do exercício anterior. Então, 2 sugestões que eu coloquei aqui são para border radius e para border sizing, e para box sizing, certo? Então, é só criar esses 2 mixings e adicionar no estilo. Até mais!